paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse quarto trimestre da CPAD em 2022. Eu espero que o Senhor Jesus ministre uma palavra toda especial ao teu coração. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E a lição de hoje trabalha sobre a justiça de Deus. Nós vamos compreender a respeito da justiça de Deus a partir da percepção do profeta Ezequiel. E você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero te conhecer e ter o prazer de te receber por aqui também. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, você encontra tudo isso aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade, navegue no nosso canal, você vai encontrar muitas aulas que vão edificar você. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar, que é o Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais, os argumentos além da lição. Você vai encontrar também o PowerPoint, onde você pode utilizar para dinamizar as suas aulas. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o nosso workshop de pregação, que vai te ajudar muito a crescer em Jesus, o treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é excelente. Além do que, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale muito a pena você conhecer. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar e que Deus te abençoe. Vamos então avançar. Vamos para a nossa aula de hoje e eu espero que o Senhor Jesus ministre uma palavra ao teu coração. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos, nesse quarto trimestre da CPAD. Estamos trabalhando nesse trimestre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E a aula de hoje, como já disse para você, trabalha sobre a justiça de Deus. Nós vamos observar essa justiça de Deus a partir da percepção do profeta Ezequiel. Para você iniciar bem a tua aula, inicie por algumas bases bíblicas que a lição traz para você. A primeira delas é o texto áureo. Apresenta então a leitura do texto áureo que está em Salmos 18, versículo 26. Apresenta também a verdade prática. Faça isso com os teus alunos. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 ao 21. Leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você deseja também saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, eu quero dizer para você que eu sempre estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. E toda segunda-feira, ao meio-dia, é o dia marcado da classe dos adultos. Então, toda segunda ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, onde a gente tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus juntos. É claro que eu sempre posto as aulas com antecedência, para você se preparar, organizar a sua aula e ministrar uma aula extraordinária para a vida dos teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, toda segunda eu espero você em Cristo Jesus. Conforme Warren Wiersbe, a partir da leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 13 a seguir, nós vamos perceber que o profeta Ezequiel apresenta um conjunto de denúncias, um conjunto de mensagens que são levantadas por Deus ao coração do profeta para denunciar então a atitude dos falsos líderes e falsos profetas que estavam tentando enganar o povo. A aula de hoje procura estudar muito bem o capítulo 14, mas nós precisamos observar o capítulo 13, o que vem antes.
no próprio texto de Ezequiel para ter uma compreensão melhor sobre a aula de hoje. Além do que, entendendo que a proposta do próprio profeta Ezequiel é trazer uma mensagem poderosa ao ponto de encaixar essa mensagem no coração do povo. Esse mesmo texto também traz outra perspectiva sensacional para a gente. Hoje nós vamos compreender a respeito da justiça de Deus. E nós vamos entender que essa justiça ela é verdadeira, ela é fiel, ela é necessária. E nós vamos entender também que essa mensagem de Ezequiel também é a mesma mensagem do profeta Jeremias. O Jerê também traz uma mensagem muito semelhante à mensagem do profeta Ezequiel, pois os mesmos, tanto Jeremias como Ezequiel, tinham a mesma linha de pensamento, em denunciar o pecado, em ser usados por Deus e alertar a respeito do juízo de Deus que estava chegando sobre Jerusalém, especialmente sobre o templo. Isso porque, naquela época, muitas pessoas pensavam: Deus não vai destruir o templo, Deus não vai destruir Jerusalém, porque é a cidade santa, a cidade do Senhor, e o templo é a casa de Deus. Mas Deus já havia alertado por intermédio de Ezequiel, dizendo que o templo seria destruído, porque o templo já foi profanado, Jerusalém perdeu seu caminho. E seria destruído exatamente para poder corrigir o povo e orientar o povo agora de forma fiel a servir ao Senhor. Na aula de hoje nós vamos perceber também que o profeta Ezequiel é usado por Deus em um combate ferrenho contra os falsos profetas que estavam mentindo e distorcendo a mensagem do Senhor. O Jeremias também é usado por Deus para denunciar os falsos profetas, e ambos os profetas, Jeremias e Ezequiel, estão falando as mensagens de Deus, apontando então para o juízo divino. O profeta Ezequiel denunciou os falsos profetas. Você pode perceber isso em Ezequiel capítulo 13, versículo 1 ao 16. Você vai ver ele denunciando os falsos profetas. E o Ezequiel, o Zeca aqui, ele pega assim: ele não denuncia somente os falsos profetas, mas ele denuncia também as falsas profecias. Então Ezequiel tem uma característica também sensacional. Ele denuncia os falsos profetas com as suas falsas atitudes, mas ele denuncia também a falsa mensagem. Ezequiel 13, 17 e 23 confirma isso, e você pode ler junto com os teus alunos. Você vai perceber que a pauta do Ezequiel na sua profecia também é a pauta do Jeremias e está fundamentado, sabe no quê? Na lei. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14, havia uma proibição na lei de Moisés contra a falsa profecia, contra a falsa mensagem, que tinha o objetivo, então, de enganar o povo de Deus. E nesse período, no período de Ezequiel, do Jeremias, existiam falsos profetas que estavam distorcendo a mensagem do Senhor. Para pensar, será que hoje também existem falsos profetas que distorcem a palavra de Deus para enganar o povo de Deus? Reflete sobre isso junto com os teus alunos e deixa Deus te usar. Um falso profeta é aquele que finge que tem uma mensagem do Senhor. Um falso profeta é aquele que finge que recebeu uma palavra de Deus, mas na realidade não tem. Não tem comunhão com Cristo, não tem comunhão com o Senhor. Um falso profeta é alguém que procura enganar o povo de Deus. Daí a necessidade de nós estarmos atentos, exatamente, tanto ao falso profeta também como às falsas profecias. Vamos perceber algumas atitudes que precisamos ter, alguns sinais que precisamos identificar, por exemplo, a respeito de um falso profeta e uma falsa profecia. Primeiro, as suas falsas profecias não se cumprem. E isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. Os frutos da sua vida não dão testemunho da sua mensagem. Os frutos da sua vida são levianos. Mateus, capítulo 7, versículos 15 e 16. O falso profeta também é identificado por ensinamentos que não são bíblicos, não tem pauta na palavra de Deus, não é fundamentado pelas Escrituras. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8, fala também sobre isso. Eu espero muito que Deus te use hoje em sala de aula, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja para edificar vidas. E se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, coloca no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja, eu quero te conhecer. Vamos agora para o nosso primeiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto:
sobre a identificação do juízo divino. Agora nós vamos entender por que Deus está agindo com juízo. Antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico, leia um versículo, leia uma passagem bíblica para ter uma dinâmica com os teus alunos. E essa passagem bíblica que eu quero sugerir para você está em Ezequiel 14, do versículo 1 ao 3. E o primeiro subtópico da tua lição trata então sobre o discurso profético apresentado aqui como proposta do pastor Ezequias Soares. Conforme o pastor Ezequias Soares, ele destaca que o perdão que vem da parte de Deus para qualquer pessoa vem por intermédio do arrependimento. Então há uma necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecer Cristo como nosso Salvador. Só que o que aconteceu com Jerusalém foi o seguinte: Deus ofereceu perdão, Jerusalém não se arrependeu, continuou a prática do pecado e então a justiça de Deus entrou em ação. É importante você ter essa perspectiva também. Conforme Warren Wiersbe, no seu comentário, ele destaca que o profeta Ezequiel ele passava muito tempo na sua casa, conforme nós já explicamos aqui em aulas anteriores para você. Ele ficava em casa e ele só saía da sua casa para poder dizer uma palavra quando Deus lhe mandava dizer. Isso quer dizer que ele ficava longos períodos também sem falar. Ele só abria a boca para dizer aquilo que Deus lhe dava com autoridade, quando Deus lhe ordenasse. E isso tem base bíblica lá em Ezequiel 3:24. Olha só, nós precisamos ser assim também. Ser servos de Deus para proferir a palavra de Deus no momento em que Deus está nos orientando, então, a dizer, a aconselhar alguém, a evangelizar alguém, a guiar alguém, a ter uma certeza muito bem da nossa atitude como servo e serva do Senhor, em temor a Deus. Eu vejo o profeta Ezequiel nessa perspectiva. É claro que no contexto bíblico, nós sabemos que ele ficou longos períodos sem conversar mesmo, e só abria a boca para profetizar. Mas nós podemos trazer essa aplicação também para os nossos dias. Os anciões que estavam no período do exílio como exilados na Babilônia iam para frente da casa do profeta Ezequiel para ver o que acontecia com Ezequiel. Porque Ezequiel saía da sua casa no mesmo horário, todos os dias, para poder trazer uma mensagem de Deus. E nesse dia em especial, o profeta Ezequiel então traz uma mensagem direcionada contra os falsos profetas e as falsas lideranças. E a base bíblica está em Ezequiel capítulo 8, versículos 1, capítulo 20, versículo 1 também. Você vai ver o Ezequiel trazendo essa mesma mensagem poderosa contra os falsos profetas. O profeta Ezequiel entregou a mensagem da seguinte maneira, conforme o Senhor tinha lhe orientado. Ele entregou a primeira mensagem apontando os pecados ocultos que foram então desmascarados. Então, na primeira mensagem do Ezequiel, ele traz uma mensagem poderosa apontando os pecados ocultos. Deus mostrou para ele em visão sobre esses pecados ocultos realizados no coração da falsa liderança e também dos falsos profetas. Então, Ezequiel aponta os pecados ocultos em Ezequiel 14, que nós estamos estudando na aula de hoje, versículos 1 ao 5. O Ezequiel também traz a segunda mensagem, que também é poderosa e ela é muito forte. A segunda mensagem que o Ezequiel traz é que ele aponta os pecados, você já percebeu isso, mas ele também traz uma mensagem chamando para o arrependimento. Olha só, aqui nós encontramos na segunda mensagem a misericórdia de Deus. Ele chama esse povo que estava em pecado agora para o arrependimento. Convoca o povo para voltar o coração para Deus. Isso está em Ezequiel 14, do versículo 6 ao 11 agora. Então você vai ver o profeta Ezequiel trazendo aqui duas mensagens poderosas. A primeira, a denúncia do pecado, mas a segunda apontando para o caminho do arrependimento, para o caminho do perdão, para o caminho de alcançar a misericórdia. Pega isso e deixa Deus te usar. O profeta Ezequiel, como boca de Deus, convoca os anciões que estavam na Babilônia para o caminho do arrependimento, confissão de pecados. E um detalhe, anote isso se você desejar. Se nós queremos ver um verdadeiro avivamento, nós precisamos entender que o avivamento começa com quebrantamento e arrependimento no nosso coração.
O verdadeiro avivamento, ele vem através do arrependimento. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados, ele recebe da parte de Deus o perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A Bíblia destaca que não basta apenas confessar, mas a Bíblia destaca de forma especial que a confissão ela deve estar entrelaçada com arrependimento, com quebrantamento e com a mudança de vida. Isso é verdadeiramente uma confissão. É verdadeiramente um arrependimento. Quando a pessoa confessa e deixa, alcança então misericórdia. E é muito interessante nós pensarmos nisso aqui. Quando um cristão, ele está na vida cristã, mas infelizmente ele peca, ele cai, ele erra. Mas se ele procura então o caminho da misericórdia, o caminho do perdão, o caminho do arrependimento, da confissão de pecado, ele então é restaurado. Mas se ele abraça o pecado e decide não confessar e esconder, ele infelizmente está escravo desse pecado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que a única coisa que nos afasta da presença de Deus é o pecado. A única coisa que te leva para longe de Deus chama-se pecado. A Bíblia destaca de forma importante que nós precisamos buscar o perdão de Deus para obter vitória. Você pode ler uma passagem bíblica que está em Provérbios 28:13, junto com os teus alunos. É importante nós entendermos que há uma necessidade de falar sobre o arrependimento, confissão de pecado. Não se engane, não se engane. O pecado, ele pode afastar você da presença de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz isso. Mas aquele que de forma humilde confessa o seu pecado e tem coragem de expor o seu problema diante de Deus e nunca mais volta a praticá-lo, essa pessoa então conta com a ajuda de Deus. Sabe o que você pode fazer em sala de aula? Falar sobre essa oportunidade que nós temos do arrependimento, de ter um encontro com Cristo, de experimentar um verdadeiro avivamento. Que o Espírito Santo de Deus coloque a palavra certa na tua boca, no teu coração, para ministrar essa aula de forma sábia junto com os teus alunos. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa o like, se inscreve. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre a primeira parte do oráculo. A palavra oráculo, ela pode ser traduzida por profecia, tá? E você pode desenvolver isso junto com os teus alunos também. O pastor Ezequiel Soares destaca aqui na sua lição que o profeta Ezequiel aponta que a justiça de Deus viria sobre Jerusalém em forma de cativeiro babilônico. É tão interessante nós pararmos para pensar sobre isso. Inclusive, eu escrevi um texto sobre a doutrina do pecado e nesse texto a gente deixa claro que a justiça de Deus ela entra em ação quando a santidade de Deus passa a ser ameaçada por causa do pecado. A pessoa, por exemplo, ela está defendendo a santidade e peca deliberadamente. Então, a justiça divina, ela entra em ação para proteger e defender a própria santidade de Deus. E isso é muito lindo nós pararmos para pensar sobre isso. A partir da perspectiva do comentário do Warren V. Epps, ele destaca que o profeta Ezequiel, na primeira parte da sua profecia, em Ezequiel 14, do 1 ao 5, ele então está apresentando denúncias, pecados ocultos. Ele está demonstrando aquilo que Deus mostrou para ele. Deus disse ao seu servo Ezequiel o que estava acontecendo em Jerusalém. Se você recordar, nós já estudamos aqui nas lições passadas. Você vai perceber que a partir da leitura do capítulo 8, o Ezequiel tem uma visão de Deus dentro do templo. No templo, Deus leva Ezequiel em um local onde tinha um corredor e ele abre um buraco na parede. E nesse buraco, Ezequiel então tem a visão de encontrar os líderes realizando culto a abominações, a ídolos, dentro da casa de Deus. Então Ezequiel traz na sua mensagem a denúncia sobre isso, dizendo que o coração do povo fingia estar servindo a Deus, mas não estava. Ou seja, os anciões procuravam fingir que estavam servindo ao Senhor, mas não estavam. Seu coração estava distante de Deus. Eles fingiam que tinham então uma vida piedosa na realização dos sacrifícios de maneira espiritual. Isso aqui é hipocrisia. Mas na realidade,
O seu coração estava distante de Deus e eles estavam adorando a ídolos. E Ezequiel traz os seus esclarecimentos nessa profecia, denunciando exatamente isso que estava acontecendo. Você pode ler Ezequiel 33, 31. Observe como isso também destaca algo interessante. Existiam pessoas assim também nos tempos do profeta Isaías. O Isaías também destaca no seu período que as pessoas confessavam com seus lábios que estavam adorando a Deus, mas o seu coração estava distante do Senhor. Isaías 29, 13. À luz da Bíblia também, nós vamos ver que o próprio Jesus também denunciou a atitude hipócrita dos religiosos do seu tempo, que fingiam ter uma aparência de santidade, mas estavam com o coração inchados de pecado. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. A idolatria era um tropeço nos pés dessas pessoas. O Ezequiel capítulo 14, versículo 7, capítulo 7, versículo 19, 18 também. Ele destaca a respeito dessa visão que ele tem de forma especial para denunciar o pecado. À luz da Bíblia, nós percebemos que a idolatria, ela age aqui de forma trágica contra o povo de Deus que estava em Jerusalém. Ao invés de adorar a Deus, estavam em pecado, se afastando do Senhor. E aqui nós temos uma aplicação. Aquilo que nós temos no nosso coração afeta também a nossa adoração, afeta a maneira como nós vivemos, como nós louvamos ao Senhor. Aquilo que está em primeiro lugar no nosso coração pode nos aproximar de Deus ou pode nos afastar de Deus. Lê 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós não podemos ter ídolos no nosso coração. Além do que, nós precisamos entender que aquilo que é falso impede aquilo que é verdadeiro de crescer na tua alma. Pois o que é verdadeiro, ele exige de você essa dedicação. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E esse pecado nos afasta então do Senhor. O Ezequiel denuncia isso em Ezequiel 13, 5. Ao adorar falsos deuses, Israel então estavam abandonando a aliança que Deus estabeleceu no Sinai. Aliança de casamento, isso está escrito em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. De toda a terra, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Realizou ali uma cerimônia de casamento no Sinai, nos dias de Moisés. Mas agora o Ezequiel está denunciando que o povo estava se divorciando de Deus, traindo o Senhor e adorando a falsos ídolos. O Ezequiel começa a dizer que Deus agiria agora com disciplina, com justiça, contra essa atitude pecaminosa da nação, especialmente Judá, que estava realizando essas práticas desagradáveis diante do Senhor. Pega isso e deixa Deus te usar. Pega isso e eu espero que o Senhor Jesus te use na palavra, na escola bíblica dominical da tua igreja. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata agora sobre o seguinte assunto: a descrição dos agentes do juízo divino. O que o Ezequiel traz nessa descrição? Vamos entender isso com os nossos alunos. Segundo o pastor Ezequiel Soares, Deus começa agora a citar através da boca de Ezequiel uma série de acontecimentos que se realizariam sobre Jerusalém, sobre Judá, por causa dessa realidade de quebrar a aliança com o Senhor. E isso sobreviria sobre os habitantes de Jerusalém. Isso é citado por Jeremias, capítulo 12, versículo 4, e o Ezequiel, capítulo 6, versículos agora 3 e 12. Você pode ler essas bases bíblicas junto com os teus alunos. O Varim Ebsen comenta essas sequências então de agentes divinos do juízo citados por Ezequiel no capítulo 14, versículos agora 12 ao 21. Nós vamos citar essa sequência de agentes divinos e aqui eu quero destacar 4 agentes que serão levantados por Deus, que na realidade foram levantados por Deus para julgar Judá. O primeiro agente divino que o Ezequiel apresenta seria a fome. A fome sobre Jerusalém, sobre Judá, seria um agente divino da justiça de Deus contra o povo que estava em pecado. Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 ao 14. Deus disse por Ezequiel que o pão acabaria.
O Jeremias e o Ezequiel também mencionam isso. Jeremias 14 fala sobre isso, Ezequiel capítulo 5, versículo 12, versículo 16, versículo 17, capítulo 6 de Ezequiel 11, versículo 12 também, capítulo 7, versículo 15. Então você vai ver os dois profetas anunciando que a fome aconteceria. Se você pegar o texto de Lamentações, você vai ver que isso é muito severo. E Lamentações demonstra pra gente que o Jeremias está lá, e foi ele que escreveu, ele descreve que os ricos estavam trocando terrenos por alimentos terríveis, como por exemplo esterco de animal para poder sobreviver e matar a fome. Então a fome seria um agente divino contra Judá. Pega isso aqui. Em segundo lugar, como segundo agente que a gente vai perceber da justiça divina, seria o juízo de Deus por intermédio agora dos animais selvagens, assolando a terra. Isso está escrito em Ezequiel 14, versículos 15 e 16. O Ezequiel faz questão de tomar como base o texto de Levítico, capítulo 26, versículo 22, que descreve que se o povo agora em Canaã desobedecesse a aliança com Deus, os animais selvagens, os leões, atacariam os habitantes da cidade, porque Deus então retiraria a proteção. Olha que interessante. Deus usa até os animais selvagens para punir o povo que estava em pecado. Em terceiro lugar, como terceiro agente do juízo divino, e você pode tomar como nota, Deus disse através de Ezequiel que ele levantaria agora a espada. A espada está citada então em Ezequiel 14, 17 e 18. Essa espada é citada 90 vezes no texto de Ezequiel. E quem é essa espada? Os caldeus, os babilônicos. Eles vêm e realizam o cativeiro. E muitas pessoas foram mortas pelo juízo de Deus através da espada por intermédio dos caldeus. O próprio profeta Abacuque intercede a Deus pedindo para que isso não acontecesse em oração. E Deus disse que isso ia acontecer na oração de Abacuque, você vê isso na sua profecia, no seu texto. A quarta maneira como Deus agiria agora com juízo contra Judá está escrita no capítulo 14, versículo 19 e 20. Seria então a doença e a peste. As doenças assolariam agora o povo. Assolariam aqueles que estavam em pecado. Então o juízo de Deus ele é muito severo sobre Jerusalém. Nós não podemos perder a comunhão com Deus. Nós não podemos perder a aliança com Deus. Nós não podemos nos afastar do Senhor. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor tem que guiar a nossa alma, a nossa família. Porque a partir desse momento nós entendemos que estar com o Senhor é melhor do que sofrer o seu juízo. E eu espero muito que essa palavra ajude você. Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto, sobre a petição que Deus atende. Vamos observar sobre a oração que Deus atende. Antes de você entrar no primeiro subtópico, leia um texto bíblico, leia o texto de Ezequiel 14, 14. E vá agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto. Os exemplos de intercessão pelo pecador. Conforme o pastor Ezequias Soares, nós vamos encontrar dentro da Bíblia o exemplo de homens de Deus que intercederam por pessoas orando ao Senhor. O primeiro exemplo que nós vamos encontrar nas Escrituras é o exemplo de Abraão. Isso está escrito em Gênesis 18, versículos 32. Ele intercedeu e Deus agiu. O segundo exemplo que você vai encontrar é o exemplo de Moisés. Êxodo 32, versículos 11 e 14. Você vê Deus falando com Moisés, Moisés falando com Deus, intercedendo por Israel. O terceiro exemplo, nós vamos encontrar o exemplo de Samuel. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5. Você vai ver esses homens intercedendo para que Deus então agisse em favor do povo. Só que agora, Deus disse a Ezequiel que ele rejeitaria qualquer tipo de oração em favor do povo de Judá. A partir da perspectiva do pastor Warren Viepsen, nós vamos agora observar no seu comentário e na sua abordagem também, para a gente pegar isso junto com os nossos alunos e trazer uma aplicação, o porquê que Deus não ia atender a oração em favor de Judá nesse período do cativeiro.
3 homens são citados aqui. Nós vamos perceber dentro das Escrituras homens de Deus sendo justos, servos de Deus foram citados como intercessores e mesmo assim Deus rejeitaria. O primeiro homem que é citado aqui é o próprio Noé. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, fala da atitude desse homem como homem íntegro. O segundo homem que é citado é o Jó. Isso está escrito também em Jó capítulo 1, versículo 1 e versículo 8, aponta que ele era um homem íntegro. O terceiro exemplo é o exemplo de Daniel, capítulo 6, versículos 4, e nós vemos também a vida de Daniel como um homem de Deus. Esses 3 homens são intercessores. Você vê o Noé intercedendo por Deus no dilúvio. Você vê o Daniel intercedendo a Deus na cova dos leões. Você vê o Jó sendo provado de forma terrível por provações dolorosas levantadas por Satanás contra a sua vida. Homens íntegros, homens fiéis a Deus. E Deus estava dizendo a Ezequiel que ele não agiria em favor de Judá, mesmo que esses homens fossem levantados para orar e interceder pelo povo, porque o pecado já estava pavoroso, terrível diante dos olhos do Senhor. Nós vamos ver o Daniel como homem de Deus, homem que intercede, que ora, que depende de Deus. O Noé como uma pessoa de Deus que coloca o seu coração diante do Senhor. O Jó que entende a própria clareza da vontade de Deus. E Deus disse a Ezequiel que se esses homens orassem, esses 3 orassem por Israel, por Judá, por Jerusalém, Deus não atenderia. O cativeiro ia acontecer de qualquer maneira, como juízo de Deus. Por quê? O templo foi profanado. A adoração foi profanada, o serviço do sacrifício foi profanado, a santidade de Deus ali foi exatamente colocada em uma situação de desprezo. E agora a justiça de Deus age punindo essa situação. Em segundo lugar, como segundo subtópico, vamos observar agora um castigo inevitável. O pastor Ezequiel Soares também comenta que Deus já havia alertado o próprio profeta Jeremias, que é contemporâneo do Ezequiel, dizendo que o castigo seria inevitável sobre Judá. Isso está em Jeremias capítulo 15, versículo 1. Você pode ler esse texto também. Os juízos de Deus, eles são então justificáveis. Isso tem base em Ezequiel capítulo 14, versículos 21 ao 23. Você percebe que o próprio Deus fala por intermédio de Ezequiel, citando o exemplo de 3 homens justos, e se esses homens justos intercedessem por Judá, Judá cairia, porque Deus não ia atender essa oração. Aqui nós percebemos então que o pecado e as abominações realizadas pelo povo de Judá é tão terrível, é tão inaceitável, que o próprio Deus entra com justiça aqui, entra com juízo aqui, e por isso o cativeiro acontece. Nós precisamos entender que Deus, ele já havia alertado antes, convocado o povo para o arrependimento, usado diversos profetas, mas o povo silenciou os profetas, rejeitou a mensagem. E a última alternativa, então, foi o juízo divino. Ezequiel capítulo 12, versículo 16, nós vamos encontrar, então, base para isso. O próprio Deus começa a dizer agora que essa ação da sua justiça seria então a justiça verdadeira, porque todos os recursos que ele enviou em amor, em perdão, através dos profetas foram rejeitados, e agora ele está agindo para poder corrigir aquela ação pecaminosa. Então, quando os exilados chegaram na Babilônia e reconheceram através das profecias de Ezequiel a perversidade daqueles que estavam lá exercendo liderança, eles tiveram então que concordar com a ação da justiça divina. O Jeremias cita isso em Jeremias capítulo 22, versículos 8 e 9. O coração então dos remanescentes seria um coração que seria guardado então de toda a idolatria. E daí a necessidade de nós entendermos que o povo rebelde abraçou o pecado e rejeitou o amor de Deus.
por livre e espontânea vontade, por querer afastar o seu coração diante do Senhor, e o pecado agora conduz o povo para o inferno, para distante de Deus, e Deus então age em justiça. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico desse segundo ponto, nós vamos agora para o seguinte argumento para trabalhar junto com os nossos alunos. Nós vamos trabalhar sobre quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Agora, nesse terceiro subtópico, nós vamos entender por que Deus não estava atendendo a oração intercessória de um justo. O pastor Ezequiel Soares comenta que Deus então estava agindo com justiça sobre Jerusalém, porque o povo de Jerusalém havia apostatado da fé, abandonado a fé, abandonado a adoração, abandonado então o compromisso da aliança que eles tinham estabelecido com Deus em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. E aqui nós vamos compreender que se uma falsa esperança fosse espalhada em Jerusalém pelos falsos profetas, com a falsa mensagem, com a falsa profecia, em dizer que Jerusalém não seria destruída e que o templo também não, o Ezequiel está dizendo, por intermédio da vontade do Senhor, em Ezequiel 14, do 12 ao 23, que essa falsa esperança cairia por terra, porque mesmo que se pessoas fiéis intercedessem por Jerusalém, que é o caso desses homens de Deus citados na profecia, essas pessoas então não seriam ouvidas pelo Senhor. Olha que interessante isso. É entender que o juízo seria inevitável, que o juiz então agiria de forma violenta contra Judá. Você vai encontrar o Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, onde estava o seu sobrinho Ló. Além das escrituras, nós vamos perceber também, ali naquela passagem bíblica, que Deus livra a família de Ló, mas Sodoma e Gomorra é destruída. Agora nós vamos perceber que nenhum habitante da cidade que estava em pecado, agindo em pecado e realizando aquelas práticas pecaminosas, e continuavam abraçando isso, estariam livres então da justiça de Deus. Nós vamos perceber o Ezequiel e o Jeremias destacando muito bem que Deus agiria com juízo. O Jeremias tenta interceder também por Jerusalém, mas Deus disse que não livraria Jerusalém. Isso está escrito em Jeremias capítulo 7, versículo 16, capítulo 11, versículos 14, capítulo 14, versículo 11. O Ezequiel também relata que haveria esperança agora para aquele que foi fiel, que estava na Babilônia, que é remanescente do Senhor. Mas para aquele que estava em corrupção, abraçando o pecado e distorcendo a palavra, o juízo seria vindouro. Para fechar a aula, espero muito estar ajudando você. Se eu tô, deixa aí o like, ele me ajuda também. Deixa o comentário, tira uma foto me assistindo, me marca no Instagram. Que coisa boa. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Leia uma passagem bíblica que está em Ezequiel 14, 6. E o primeiro subtópico destaca, então, por que Deus rejeitou os profetas. O pastor Ezequiel Soares destaca que o profeta Jeremias, o Ezequiel, sabiam que Deus estava rejeitando a intercessão de homens fiéis para punir, então, Jerusalém. O profeta Jeremias, ele aponta nas suas profecias o castigo que viria, então, sobre Judá. Em suas mensagens, nós vamos ver isso de forma muito clara. O profeta Jeremias, ele é conhecido como o profeta que chorava, porque ele era um profeta intercessor. E ele demonstra agora que esse castigo seria merecido e ele sofre muito com angústia em suas palavras. Isso está em Jeremias capítulo 8, versículos 18 e 21. Nós vamos perceber também que Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o próprio Deus buscou em Israel um intercessor naquela geração e não encontrou ninguém que estivesse à brecha para tapar o muro. Um intercessor não foi encontrado, além dos profetas, é claro. Não se achou um homem de Deus para interceder pelo povo. Nós vamos perceber que Deus estava procurando alguém para estar à brecha, para tapar o muro, para interceder por Judá. E não há ninguém naquela geração que poderia interceder por Judá.
O Jeremias cita sobre isso lá em Jeremias 15, versículo 1. E aí nós vamos perceber que Deus ele age rejeitando então até mesmo a intercessão de profetas fiéis, para demonstrar que o juízo seria vindouro. E aqui nós podemos perceber algumas questões que podemos levar para a sala de aula. Quais são as características então de um intercessor, de alguém que intercede, de alguém que tem um ministério da oração? A primeira é que a pessoa faz da oração a prioridade da sua vida. Atos capítulo 6, versículo 4. A segunda característica é que ele tem a oração como uma prática de dever na sua alma. Ele é intercessor. Lucas 18, 1. A terceira característica é que ele persevera em oração até receber a resposta de Deus. Isaías 62, versículos 6 e 7. A quarta característica é que ele tem coragem de permanecer na brecha, na direção de Deus, de estar à disposição para servir a Deus. Isso está escrito também em Neemias, capítulo 4, versículos 6 e 9. O intercessor é alguém que consagra, que ora a Deus. Deus rejeitou por causa do pecado naquele período. Mas nessa geração, nós precisamos de intercessores também, que intercedam pela obra de Deus, pela igreja de Deus, pela juventude da igreja, para que essa igreja avance para a glória de Cristo. Avançando, segundo subtópico, nós vamos citar agora sobre Noé, Daniel e Jó. O pastor Ezequiel Soares destaca agora o exemplo de Noé, Daniel e Jó, que são citados na profecia de Ezequiel, para demonstrar que esses homens justos, se eles intercedessem por Judá, eles não seriam ouvidos pelo Senhor. Aqui também nós temos uma aplicação bem legal. Somente Cristo, somente Jesus, é que tem o poder de interceder por nós e nos livrar dos nossos pecados. Nós também estávamos em uma situação pior do que Judá. Nós merecíamos a justiça de Deus, o juízo de Deus. Eu merecia isso. Você também. Agora, Cristo, no Calvário, ele intercedeu por nós. Com a sua morte, agora nós somos resgatados desse juízo. Romanos capítulo 3, versículos 20 a 22, é importante você ler. Romanos capítulo 5, versículos 17 e 19, destaca algo que é interessantíssimo de nós pensarmos. Na glória, o plano de Deus foi estabelecido. Em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, demonstra para a gente que na eternidade Deus então estabeleceu a salvação. Ele sabia que nós seríamos pecadores, que nós atingiríamos esse patamar de somente a justiça de Deus nos punir, e para preservar a nossa vida em amor, Deus então estabeleceu a saída, o resgate, a justificação por intermédio de Jesus. A origem da salvação tem um plano então em Deus. Essa origem de salvação, ela é oferecida gratuitamente por intermédio da graça de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Ela é uma escolha pessoal. Você então tem a oportunidade de aceitar a Jesus agora e rejeitar então o seu pecado e ter a vida eterna com Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, destaca isso. Logo a salvação, ela é oferecida por meio da graça de Deus. Efésios capítulo 2, 8 e 9. Logo a salvação, ela não é mérito humano. Tito, capítulo 2, versículo 11, é graça de Deus. É a forma oferecida de Deus de nos resgatar. 1 João, capítulo 4, versículo 16, fala sobre isso. O Norman Geisler, comentando sobre a doutrina da salvação, ele destaca que um dos objetivos da natureza de Deus sempre foi nos resgatar, sempre foi demonstrar que nós necessitamos da sua bênção, da sua graça e do seu amor por intermédio de Jesus. Ou seja, a salvação agora, ela é estabelecida pelo justo que é Jesus, que nos resgata desse pecado, nos livra da justiça de Deus. Lembra que a justiça de Deus é a ação de Deus para proteger a santidade do Senhor e agora punir o pecado e o pecador. Em Cristo agora nós somos livres dessa punição por graça. Romanos capítulo 11, versículo 6 dá base para isso. E a partir dessa compreensão, nós entendemos que Deus se dispôs a nos oferecer, então, o caminho da salvação por intermédio de Cristo. A graça de Deus é uma bênção.
A graça de Deus, ela verdadeiramente é um favor imerecido, dado por Deus, nós não merecíamos. Logo, de forma sobrenatural, nós entendemos que agora nós temos a permissão de servir a Jesus. Nós que estávamos em um estado de pecado pior do que Judá, pior do que Jerusalém, mas Cristo agora nos deu a oportunidade, por intermédio da salvação, por meio da graça. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Sabe o que acontece quando você tem um encontro com Cristo? Acontece aqui 3 aspectos interessantes. O primeiro deles é a justificação. Nós somos justificados em Jesus. Nós que merecíamos a justiça, merecíamos a punição, por intermédio de Cristo. Eu agora sou justificado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, você pode ler a justificação através de Jesus. Você foi comprado por um alto preço. Segundo lugar, você agora tem a oportunidade da regeneração. Nova vida. Isso quer dizer que se você pecava, agia para depravar a vontade do Senhor, agia de forma injusta, agora você é uma pessoa nova, é uma nova criatura, tem a oportunidade de mudar de vida. E em Cristo agora você precisa ser diferente, regeneração, você se transforma em Jesus por intermédio do Espírito Santo. Tito 3,5. A terceira característica que nós vamos perceber é a santificação, e nós pregamos sobre ela. A partir do momento que você aceita Jesus, você agora é nova criatura, e antes você tinha uma vida de pecado, mas agora você tem uma vida santa, transformada. Efésios 1,4, isso é graça de Deus, é bondade do Senhor. E em Jesus agora nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, e em Jesus tudo se fez novo. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 1. E a partir dessa perspectiva, eu espero que o Senhor Jesus trabalhe no teu coração. Lembrando que você agora está livre do domínio do pecado e serve a Cristo como teu Salvador. Para fechar a aula, terceiro e último subtópico, trata então sobre o profeta Daniel. Segundo Ezequias Soares, a citação de Daniel demonstra exatamente a sua reputação que se espalhou entre os cativos. Observe, 3 pessoas são contemporâneas aqui. O Jeremias, que está em Jerusalém, o Ezequiel, que está no meio do povão, e o Daniel, que está no palácio. E o Daniel teve experiências extraordinárias com Deus. Para você ter ideia, à luz da Bíblia, nós vamos encontrar o Daniel sendo levado na primeira deportação de Jerusalém para a Babilônia como cativo. Ele exercendo a sua fé no capítulo 1, versículo 8, permanecendo fiel a Deus e a sua vontade. E Deus então levantou Daniel com seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, na Babilônia. Eles que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos perceber, especialmente, que eles rejeitaram os manjares do rei para poderem serem fiéis ao Senhor. À luz da Bíblia, nós vamos ver o Daniel se destacando também no momento em que todos os intérpretes, sábios e magos que serviam na corte foram ameaçados de morte pelo fato de não saber interpretar e nem conhecer o sonho do rei. Daniel buscou a Deus em oração e intercessão junto com seus amigos e Deus lhe mostrou tudo o que ia acontecer naquela situação, naquele momento presente, que está no capítulo 2, versículo 17 e 19, capítulo 2, versículo 48, e o nome do Senhor foi glorificado. O Daniel e os seus amigos também viveram experiências extraordinárias. Os seus amigos, por exemplo, no capítulo 3, foram lançados na fornalha ardente por não se curvar diante da estátua que Nabucodonosor ergueu. Aqui tem uma aplicação tão linda. A igreja precisa permanecer de pé. Não se curvar diante desse mundo. A igreja permanece de pé. E mesmo que essa igreja for enviada para a fornalha, Deus está lá caminhando com ela. E no meio do fogo essa igreja passeia. É tão lindo ver isso na palavra. Aqui nós percebemos também dentro da Bíblia que no capítulo 6, Daniel, do seu livro, destaca que ele foi lançado dentro da cova dos leões por ser fiel na oração. Por ser uma pessoa de intercessão. Mas na cova, Deus foi lá e fechou a boca do leão. Na cova, Deus foi lá e agiu por Daniel. Deus, ele age quando você é fiel. Deus, ele caminha com você.
e Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Eu espero que essa aula possa edificar você como instrumento de Deus para edificar a vida na escola bíblica dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Eu espero que essa aula possa ter edificado você. Se eu te ajudei, por gentileza, me ajuda também. Deixa teu comentário aí, o teu likezinho. Se você puder indicar esse trabalho para alguém, enviar para alguém, faça isso. Tira uma foto, me marca no Instagram, posta nos teus stories. Eu quero te conhecer. Se você puder fazer como muita gente está fazendo, tira uma foto da tua turma, da sala de aula, desse povo bonito que aprende contigo na escola bíblica dominical, posta no Instagram, me marca que eu vou ter o prazer também de repostar. Eu quero conhecer esse povo bonito para quem você ministra toda semana, para a glória de Deus, tá? Não se esquece que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, e toda segunda-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos adultos. Se você desejar o nosso material, o link está disponível na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Analise as nossas propostas, que Deus te abençoe. E eu espero que essa palavra possa ter edificado você em Jesus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. Só basta apenas você escrever no comentário: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, interceder por tua vida. Se você está precisando de oração também, coloca aí, porque nós vamos interceder por você em nome de Jesus, esperando que o Senhor possa te abençoar. Muitas pessoas estão se rendendo a Cristo através desse trabalho. Nós vamos continuar falando de Cristo e anunciando o Evangelho para a glória de Deus. Então, em Cristo, que Deus te abençoe, para a glória e honra do Senhor Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto A Justiça Divina, o livro de apoio da lição, disponível no site da CPAD. Vai lá, faz o pedido do seu. Esse material é escrito pelo pastor Ezequiel Soares e a Daniele Soares. É um texto muito rico que pode te ajudar a ministrar uma aula extraordinária e abrir também a tua visão sobre a própria lição, para que Deus te use na escola bíblica. Também você pode conhecer esse material aqui, do Warren Wiersbe. Eu estou utilizando o comentário dele para poder construir muitos argumentos nessa aula. É um material sensacional que pode te ajudar a crescer em Jesus. É importante você conhecer também uma introdução do Antigo Testamento. Como dica, eu quero indicar essa daqui, Introdução ao Antigo Testamento, do Raymond Dillard e do Longman, da editora Vida Nova. Um material muito bom, que traz uma perspectiva sobre o período histórico aí do livro do profeta Ezequiel. E eu quero indicar para você o meu livro. Esse aqui fui eu que escrevi, tá? A Doutrina do Pecado, vale muito a pena você conhecer, da editora Santorini. Está disponível no Amazon, está disponível também no Mercado Livre. Você encontra também no próprio Instagram da editora Santorini. Você pode fazer o pedido pelo site também. Que Deus te abençoe, te edifique em Cristo. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos trabalhar na lição número 7 sobre o seguinte argumento: a responsabilidade, ela é individual. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.